Estamos a pensar nessas ideias de estar pronto. Na semana passada pensamos como igreja podemos estar pronto e fazer bem o negócio da igreja focalizado no espiritual, não em propriedades e bens que se tem que tratar de vez em quando, não? Mas o focalizar-nos no que Deus nos deu para uma igreja, como viver, como andar no nosso meio e realizando a semana passada um bocado disso no nosso meio e ficamos com outros irmãos designados pela igreja para ajudar no ministério de nós. E Luís Miguel e Juan Carlos, agora como diáconos, Deus vai criar mais oportunidades de ministério no nosso meio e por simplesmente seguir os princípios que nos tem dado pela igreja. Isso também é louvá-lo. Reconhecer que Ele não nos tem deixado a nós mesmos para tentar ser cristãos e ser igreja. Não, nos deu um padrão para seguir. Nos tem dado princípios para obedecer. E cada vez que nosso coração curva, pessoalmente, nossa família, ou como a igreja, o corpo do Senhor, cada vez que curvamos nosso coração para o obedecer, para o seguir, Ele é louvado. Também com nossos cânticos que saem do coração. Há muitos, tristemente, que fazem negócio destas coisas que podem não trazer nenhum louvor a Deus. Mas quando sai do coração, bem cantado com harmonias preciosas ou não tão bem cantados. Luís Miguel nunca quer dirigir a música porque diz, não me sai assim. Mas quando não importa, se sai do coração, Deus é glorificado. Então, podemos honrá-lo e devemos honrá-lo em tudo. Então, temos estado a pensar em estar prontos pela sua segunda vinda. E hoje só tenho mais uma ideia para a semana próxima, mas nesta série. Mas a pergunta, estar pronto para quê? Para quê? Nas mensagens prévias, certamente temos estado a pensar em várias razões, mas mais uma vez hoje quero pensar na urgente necessidade que o crente, tanto o descrente, tem em estar preparado pela segunda vinda de Cristo. Deus quer que o crente seja achado fiel em curvar sua vida perante o senhorio de Jesus. Deus quer que o crente seja achado fiel em curvar sua vida perante o senhorio de Jesus. Que conheça a palavra de Deus. Como vou saber curvar-me perante o Senhor Jesus Cristo? Por sua palavra. Por isso o Espírito Santo inspirou essa palavra. Então, ser guiado por Ele e para o louvar com a nossa vida. É o Espírito de Deus que toma a palavra que Ele inspirou para nos transformar dia a dia e nos conformar a ser como o Senhor Jesus. Mais de Cristo, mais de Cristo, para que sejamos conformados a ser como o nosso Senhor. Segui-lo
conhecê-lo, obedecê-lo. Cristo vive em mim, já não eu, mas Cristo vive em mim. Todos esses cânticos que temos estado a cantar hoje de manhã. Para que Cristo seja tudo em nós, pela eternidade. Então, o Espírito Santo inspirou essa palavra para nos transformar dia a dia e nos conformar a ser como o Senhor Jesus. Deus promete que a obra que Ele começou no crente irá aperfeiçoar até a vinda do Senhor. A urgência da parte do descrente é acreditar em Jesus por quem é e pelo que Ele realizou na sua morte, sepultura e ressurreição para a redenção do perdido pecador. Ninguém, crente ou descrente, tem uma promessa de mais um dia. Eu, tu, ninguém mais tem promessa da manhã. Todos enfrentaremos ou enfrentamos a realidade da morte, na qual as oportunidades de estar preparados por sua vinda terminarão. O estado no qual morremos determinará a eternidade. Então, gostaria de contemplar o para quê de estar pronto. Então, Hebreus 9:27. E como aos homens está ordenado uma vez morrerem, vindo depois disso o juízo. O mundo discute muitos temas com diferentes pontos de vista: clima, poluição, armamento, população global, economia, controle dos governos, etc. O mundo preocupa-se nesses dias especificamente com o clima e o aquecimento global e tudo isso, e já vamos todos estar mortos em umas décadas por essa razão. E propõe a ideia que é a atividade do homem sobre a Terra, de várias maneiras, que está a causar esse aquecimento global. Norma e eu estivemos a ver uma entrevista faz umas semanas. Foi um experto, um cientista da Inglaterra ser entrevistado. E não saiu a entrevista como o reporter, como se diz, o homem de televisão queria. Ela estava a fazer as perguntas quanto à filosofia do aquecimento global. E o cientista disse: senhor, tens que saber, isso não tem nada a ver. É o sol. Toda a história que podemos observar e o que é o atual, tudo é controlado pelo sol, não tem nada a ver com o que estamos fazendo nesta terra. E logo o homem diz, mas não, eu disse, não, isso é tudo agenda política, mais nada. Mas se discutem, não? Há diferentes opiniões e fortes, e até lutar e destruir propriedades por não conformar-nos à nossa não conformar-se à nossa filosofia. Estas semanas recentes cá na Europa, as pessoas do ambiente lutando para o ambiente a destruir artes e museus, e coisa que não vão escutar nosso argumento. Temas discutidas e lutas e grandes iras se criam. Armamento certamente. Sem
sem pensar além da situação em Ucrânia e a invasão da Rússia, o controle do armamento é um grande tema que se discute em portas fechadas em muitos lados. E uma das coisas, quando vem o anticristo a governar, ele vai controlar todo o armamento. Mas é um tema muito prominente. População global também ia lendo faz umas semanas o horror que temos chegado a 8 bilhões de pessoas no planeta. Já não vamos poder comer. É absurdo essa atitude, mas muitos acadêmicos e políticos levam essa outra vez para controlar. Mas há tanta terra não ser utilizada só em Portugal. Antes, onde havia muito alimento sair da terra, há terras a todo lado e os governos pagam as pessoas para não produzir. É uma loucura, mas assim há controle. Então se pode queixar que há pessoas demais sobre a terra, então tudo bem para os abortos, tudo bem para a eutanásia, há pessoas demais já. Não, o que diz Deus em capítulo 1 de Gênesis, encher a terra. Nunca ha havido mais pessoas do que a planeta pode providenciar as necessidades de todos. Mas é um argumento e há diferentes opiniões. Assim, a economia... Todos vão na casa e ninguém trabalha. 2 anos. Agora ninguém quer trabalhar, depois de 2 anos dos governos sustentá-los e empresas fechadas a toda a volta, que antes eram problemas, temas, se fala nos jornais, saem dia a dia nas revistas e nos blogs e tudo isso, muita discussão de tudo isso. O mundo está cheio de temas para argumentar e opiniões distintas. Mas uma coisa que pouca se pensa ou se fala, ninguém quer falar do juízo divino vindouro. Grandes coisas se discutem, mas não falamos disso, o julgamento vindouro, porque a maioria não quer aceitar tal realidade. Prestar contas a Deus? Eu não quero. Então não há Deus. Menos vou prestar contas a Ele. O homem natural rebela contra a soberania divina e procura outras respostas para se desculpar ou negar o Todo-Poderoso. Mas um dia, a marcação com a morte chegará e depois dela cada pessoa será julgada pelo Criador, o Senhor Jesus Cristo. E Ele é o Criador. Não é um subdeus, não é só servo de Deus. Humilhou-se e serviu para nos redimir. Mas Ele é o mesmo Criador que realizou isso. Nada escapa ao conhecimento divino. Deus sabe o que cada coração acredita e pensa, até os motivos do coração. Hebreus 4, 12 a 13 diz. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz,
e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e médulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Há um dia marcado para cada pessoa morrer e depois disso apresentar-se perante o Criador, o Senhor Jesus Cristo, para ser julgado. Ninguém escapará. Há uma urgência para o descrente, e esta urgência é abandonar sua falta de uma fé genuína no Senhor Jesus. Isso é o que cada pessoa que não acredita em Jesus precisa de realizar. De coração, deixar sua falta de fé nele. Porque isso é a realidade. Deus veio, Deus viveu perfeitamente perante os homens para ser um sacrifício perfeito e justo em nosso lugar, pelos pecados de nós. A obra de redenção. E é urgente que o descrente abandona sua falta de fé em Jesus Cristo. Jesus é o Filho de Deus. Ele é Emmanuel, Deus conosco, o Messias, o Redentor que veio para ser a propiciação pelos pecados de todo o mundo. 1 de João 2 declara exatamente isso. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. 1 de João 4:10, nisto está a caridade, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Essa propiciação era a maneira de Deus pagar pelos pecados da humanidade. Mas a que custo? O sangue do Filho de Deus foi derramado pela humanidade pecadora, para que o pecador pode nascer de novo, tornar-se um filho de Deus, por fé naquela propiciação divina. Como Jesus diz a Nicodemos, em capítulo 3 de João, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, segundo a Bíblia, é urgente que cada homem acredite em Cristo Jesus antes que morra, ou irá à eterna condenação. Outro pensamento, como é a condenação? Há uma passagem em Lucas 16, 23 a 31. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu a longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando diz, Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água o ponto do seu dedo e me refresca a língua, porque estou atormentado nessa chama. Diz, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebestes os teus bens na tua vida, e Lázaro somente males. E agora
Este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os que de lá passar para cá. E disse ele, rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão, eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. E ele diz, não, Abraão, meu pai, mas se alguém dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe diz, se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Então, se uma pessoa não se submeter ao que dizem as Escrituras, Moisés e os profetas, o Velho Testamento, nenhum prodígio ou milagre lhe trará fé para crer no Filho de Deus. É somente a fé no Filho de Deus, que vem por ouvir a palavra de Deus, que salva o perdido pecador. Mais nada. Apocalipse 20, 3 a 15 diz, falando do julgamento dos descrentes, e diz, e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Um salmo messiânico, 69, versículo 28, ao falar dos que perseguiriam e matariam o Messias, diz, sejam riscados do livro da vida e não sejam inscritos com os justos. Deus tem um livro da vida, o livro da vida do Cordeiro, no qual o nome de cada pessoa que nasce está escrito. Porque é a vontade de Deus que todos sejam salvos e vivam com Ele eternamente. Mas, por causa do pecado que separa cada pessoa da presença de Deus, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, é somente pela fé por meio da propiciação que Deus realizou em Cristo Jesus que uma pessoa não tenha seu nome riscado do livro da vida. Deus é quem conhece o coração de cada pessoa, suas intenções e pensamentos mais profundos. Aquele que rejeita a palavra de Deus, que nos enfrenta com o Redentor Jesus Cristo, não será encontrado no livro da vida, porque Deus terá riscado seu nome. Só restará por tais pessoas, e são tragicamente a maioria da humanidade, a ira de Deus por ter recusado o Filho de Deus e sua obra redentora. Então, é urgente que o descrente se arrependa da sua incredulidade e acredite no Filho de Deus para o salvar da condenação eterna. Mas também há urgência para o crente, mas é distinto. O julgamento dos filhos de Deus, os filhos de Deus por fé em Cristo Jesus, é outro cenário distinto do julgamento dos descrentes. Aquele que crê no Filho de Deus é salvo eternamente pelos méritos daquele que derramou seu sangue pelo mundo inteiro.
Na mesma conversa com Nicodemos, Jesus diz em João 3:36, aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não tem. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Depois, em 1 de João 5, 10 ao 13, quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem o testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Então, segundo Deus, a salvação eterna de uma pessoa que crê no Filho de Deus é uma coisa certa da qual está consciente. Qual é a urgência para o crente, então? Não podemos imaginar o quanto nos importará encarar-nos com o Salvador que tomou sobre si toda a nossa iniquidade para que fôssemos redimidos. Não somente no momento de estar perante Ele, no tribunal de Cristo, mas por toda a eternidade moraremos na sua presença e estaremos lembrados do custo da nossa salvação. Os nossos irmãos em Cristo que permitem no mundo a sua própria vontade ou a influência de Satanás a desviá-los da vontade divina, sofrerão perda de galardões que Jesus quer distribuir ao sermos chamados à sua presença. Todas as epístolas de Paulo, Pedro, João, Judas chamam-nos a viver na antecipação deste momento, tanto do tribunal como da eternidade. O Senhor amará eternamente todo aquele que o confessou como o Senhor da sua vida, quem humilhou-se no arrependimento e na fé. Jesus quer exaltar quem se humilhou perante Ele. Mateus 23, 12. E o que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. 1 Coríntios 2, 9 ao 13 diz-nos, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais.
O que espera os filhos de Deus é maravilhoso e é eterno. Às vezes essa passagem de Coríntios se cita como, ninguém sabe do que Deus tem preparado. Pois assim começa. Mas logo diz, mas o Senhor nos tem revelado por seu Espírito, pelo menos um bocado. Certamente não tudo. É maravilhoso. Compreendê-lo tudo? Não. Mas viveremos na presença do Todo-Poderoso. Cara a cara. Falaremos. O louvaremos. Viveremos na sua presença. Desfrutaremos uma eternidade que nem podemos começar a compreender. Viveremos uma eternidade num universo renovado e maravilhoso. E compartilharemos responsabilidades entre os filhos de Deus. A reinar sobretudo com Cristo. Co-herdeiros. Reinaremos com Ele. Só a ideia é enorme. Os detalhes nem podemos começar a imaginar o maravilhoso que será. Há muito pelo qual preparar-nos, irmãos, como crente. Quem se humilha, eu exaltarei. Quem se exalta, como podemos exaltar-nos como crente? Pensa nisso. Eu quero. Eu acho. Eu sei que a Bíblia diz, mas está a exaltar-nos. Mas se reconhecemos a autoridade da palavra de Deus e tentamos curvar nosso coração e vida ao que diz e segui-lo, custa o que custar. Deus está totalmente a seguir tudo isso. E quem se humilha perante o Senhor, Deus vai exaltar. Então, tudo isso da nossa vida estar preparado pela segunda vinda de Cristo tem impacto pela eternidade. Não só em que somos salvos, que não merecemos. Mas além de ser salvo, de tornar-nos filhos de Deus, de viver na sua presença eternamente, tudo o resto que Deus tem prometido aos que se humilham perante Ele. Maravilhoso será. Então, é urgente que o descrente se humilhe perante o Senhor Jesus Cristo em fé para escapar à eterna condenação. E também é urgente que o cristão se humilhe perante o Senhor Jesus e assim será exaltado por aquele que o amou e se entregou para o salvar. Podemos estar prontos por meio de Jesus Cristo para tudo que vem na eternidade. Não nos pediu uma coisa que não se pode realizar, mas tudo é por meio do Redentor Jesus Cristo. Curvemo-nos perante Ele, dia a dia, momento em momento. E quando não o fazemos,
Ah, precioso Senhor que é, confessa-me teus pecados. Te limparei. Já paguei por tudo isso. Que Senhor é nosso. Que Criador. Que ama cada um que criou. E não quer que nenhum pereça, mas que todos venham a arrependimento. E fez tudo para que fosse possível. Está feito a obra de redenção. Então, urgência há para mim, para qualquer um. Descrente, para escapar à eterna condenação. Só por meio de Jesus Cristo. E crente que já tem a vida eterna, e o deve saber, a curvar-nos dia em dia àquele que nos redimiu. Ele tem muito mais planeado para nós. Quer compartilhar aquilo também. Então, oremos. Senhor, te agradecemos a realidade que nos apresentas na tua palavra. Te agradecemos a presença do teu Espírito nas nossas vidas, desde que acreditamos no teu Filho. Tu tens dado tudo que precisamos para viver perante ti agora e pela eternidade. Ajuda-nos, Pai, a louvar-te em toda maneira, não só com cânticos, mas no dia a dia, em estar consciente de teus princípios por tua palavra e em obedecê-los. Tu és o Senhor que nos amas. Ajuda-nos a amar-te também. E usa-nos a amar e chamar as pessoas à nossa volta que não te conhecem. Usa-nos para os testemunhar. E pedimos, Senhor, que muitos sejam salvos antes que seja tarde demais. Em nome de Jesus te louvamos, te agradecemos e te pedimos. Amém.